os outros estilos de capoeira não estavam se extinguindo não, viu? É uma impressão errada, eu posso dizer assim. Porque em São Paulo, no Rio de Janeiro e alguns outros lugares, pelo contrário, esses outros estilos de capoeira estavam crescendo. Em São Paulo tinha mais academia de capoeira do que na Bahia. No Rio de Janeiro também. Agora, capoeira Angola, isso sim, ela estava se extinguindo, ela estava, cada dia menos mestres de capoeira Angola estavam dando aula, né? Isso é a realidade que nós temos. E esse revés vem exatamente com o que o Alejandro estava contando, né, de todo esse movimento que começa a surgir, que a gente chama de revitalização da capoeira Angola. Eu acho que ele estava falando talvez mais do tempo das maltas, né? Sim, aí já é no Rio de Janeiro, né? Essa questão do Rio de Janeiro, a capoeira do Rio de Janeiro, do Recife, ela se acaba. E a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que a repressão foi tão grande que realmente os capoeiristas basicamente se extinguiram. Alguns historiadores falam que eles acabam se migrando, né, para outros lugares, né? Mas na verdade a gente não tem dado histórico concreto para dizer o que aconteceu. E outros falam que se transformou. Por exemplo, existe uma teoria de que a capoeira do Recife, existiu a capoeira no Recife, ela vai se transformar no frevo, né? Então, inclusive, eu não sei se você viu, eu ia trazer esse documentário, você viu o documentário que o Matias acabou de fazer sobre o jogo de pau? Eu infelizmente não deu para me trazer, né? Era muita coisa, esqueci. O Matias, que é um historiador, Matias Assunção, Matias Rodrigues Assunção, ele fez uma pesquisa no Rio de Janeiro. Ele estava pesquisando sobre outro assunto totalmente diferente, que era o calango, que era um ritmo de cantoria dos quilombos do Rio de Janeiro. E aí, no meio dessa pesquisa, ele descobriu que existia o jogo do pau. O jogo do pau também era chamada de capoeira de cacete. E é muito interessante porque tem a mesma ginga da capoeira, inclusive tem movimento de rasteira, rabo de arraia, tem uma movimentação muito interessante. E ele conseguiu reunir 2 remanescentes, né, que faziam essa capoeira de cacete no mesmo local. E eles fazem uma apresentação que é belíssima. E depois ele mostrou esse documentário para os capoeiristas e nós fizemos comentário em cima dessa movimentação. Então, é muito interessante, né? Se você puder, pede a ele, que talvez ele vá mandar para você, mas senão eu até vejo uma maneira de... Porque é muito interessante você ver que parece com aquela antiga capoeira que se perdeu no Rio de Janeiro. Se vocês já viram as figuras das maltas, todos os capoeiristas se apresentam com um porretezinho na mão. No, pero estamos hablando de las maltas del siglo XIX en Río de Janeiro, que eran grupos que los llamaban capoeiristas, los reprimían, etc. Pero no estamos seguros de si lo que esas maltas hacían era la capoeira como la conocemos nosotros. Ese es el tema. Era gente que tenía alguna forma de lucha, pero bastante com navajas. Mas é importante frisar que não se tem notícia de ritmos, ou berimbau, ou coisa parecida nessa capoeira. Era mais a questão de luta mesmo, a questão de ser dançada, mas só de jogo de corpo, não com ritmo, né? Entonces, digamos, el tema es cómo hacemos la historia de la capoeira y qué es lo que llamamos capoeira, para ver si se estuvo transformando o si se perdió, volvió a nacer. Entonces, digamos, la historia de la capoeira en Bahía, que es la tradicional, ahora está siendo, digamos, la historia tradicional de la capoeira se mantuvo, se desarrolló en Bahía, etc., está siendo como cuestionada por esta gente que dice, no, mirá, en Río estaban estas maltas, que también decían capoeira y capoeiristas. Uno no sabe si realmente eso era parecido a la capoeira que conocemos nosotros. Yo, por ejemplo, en San Luis de Maranhão, vi también la gente de Ayun Terreiro tocaban la ceremonia, y cuando paró la ceremonia un rato, la gente que estaba tocando los tambores, los hombres se pusieron como se enfrentaron y hicieron como una pequeña samba y también con unos movimientos que parecía casi una ginga mínima, y tenían que tirarse uno al otro, golpeando, haciendo como una rasteira muy mínima o golpeándose con la rodilla en la rodilla del otro.
Es una especie de proto-capoeira. Entonces, digamos, se ve que en gran parte de la cultura afro-brasileña en distintos estados había distintas formas de lucha-juego, ¿sí? Y hay que ver cuáles se convirtieron después en la capoeira que conocemos nosotros. Lo que no invalida a todas las otras formas, pero digamos, es complicado, son historias. Por eso cuando sacaba cuando renace. Yo por eso quería, digamos, aprovechar que estaba conmigo acá, porque digamos, él puede contar esto del renacimiento de la capoeira Angola. El tema de la capoeira marginal es otro papo, pero acá tenemos alguien que la vivió y que la puede contar, y bueno, esa es su juventud. E é importante a gente também entender que a capoeira jogada, né, em 1930 e 1940, a capoeira Angola também, é um pouco diferente dessa capoeira Angola que nós jogamos hoje, né? Algumas coisas são bem parecidas, mas o mais importante é que a capoeira ela tem servido para resgatar muito material. Você viu que nesses últimos 15, 20 anos, muito material surgiu que na época a gente não tinha acesso, a gente nem sabia. Quantos vídeos que surgiram, Mestre Pastinha jogando, eu nunca imaginei que eu ia ter oportunidade de ver Mestre Pastinha jogando. E hoje em dia nós temos vídeo, nós temos materiais de outros tipos de luta. Na época a gente até imaginava, você também poderia ter outras lutas parecidas com capoeira em outros lugares do mundo, mas e aí? Até ver isso concretamente, não se tinha. E hoje em dia, tem quanto de material que está surgindo, né? Isso é importante. Uma coisa que eu falo sobre a internacionalização da capoeira, não sei se você vai concordar comigo, mas o que eu tenho visto de experiência própria é que a capoeira tem servido para que outros grupos fora do Brasil também comecem a resgatar as suas próprias raízes. Eu vou contar um fato que é verídico. Naná Vasconcelos, ele não é capoeirista. Naná Vasconcelos, ele é percussionista que conseguiu com o berimbau fazer coisas que acredito que quase nenhum nórdico capoeirista consegue fazer. Som, né? E ele viajou muito para vários lugares do mundo tocando jazz nesses grandes festivais de jazz. E sabe o que aconteceu? Muita gente de outros países africanos, quando viram Naná Vasconcelos tocando aquele instrumento dentro de um festival de jazz, os caras se tocaram e falaram: peraí, nós também temos esse instrumento. E também começam a colocar o instrumento berimbau, o arco musical, dentro das músicas dele. Então você vai ver que depois da década de 70, 80, vai se surgindo muitos grupos africanos colocando também o seu instrumento dentro da música popular, não da música tradicional, isso já existia. Mas trazer esse instrumento para a música popular, isso vai ser influenciado muito também, né, pelo Naná Vasconcelos, porque as pessoas, nós temos esse instrumento lá, e aí começa. Então, vai servir. E também, eu conversei com o pessoal que faz a Ládia, na Martinica, eles estiveram na Bahia, e o senhor estava contando que eles aproveitaram o discurso da capoeira para resgatar a Ládia. Ele mesmo, o senhor mais antigo, estava falando para a gente que um dos discursos que ele conseguiu conseguir apoio, né, governamental para a Ládia foi porque eles falaram que lá no Brasil o pessoal está valorizando a cultura negra, a luta deles, e aqui vocês não valorizam a nossa, né? Colocando como dois paralelos. A capoeira está sendo valorizada lá no Brasil e no mundo, e a gente tem uma coisa aqui parecida e vocês aqui não dão valor. E foi uma coisa de ganhar ajuda. E aí a Ládia começa, hoje em dia a Ládia, né? E grandes pessoas que começaram a fazer capoeira, principalmente na França, quando volta para Martinica e para Guadalupe, eles começam a praticar a Ládia, né?
E hoje em dia tem duas ládias. A ládia tradicional e uma ládia que você já vê que tem influência da capoeira, né, com umas coisas. A mesma coisa com moringue, né? Também, se você vê o moringue hoje, ele já tem, porque o cara que resgatou o moringue, ele começou a treinar capoeira lá na França. Quando ele volta para a Ilha de Réunion, ele vê com o mais antigo que tinha uma coisa bem parecida, e aí ele resgata, mas só que ele já resgata influenciado pela capoeira. Então você vê que tem movimento, você fala, não, isso aí, me desculpe, mas isso aí é capoeira, né? E tem outras coisas que realmente é a movimentação dele. Então, eu acredito que a capoeira influenciou muito, e está influenciando até hoje, né? Para que as pessoas comecem também a resgatar a sua tradição africana, de luta, de instrumento, trazendo isso de volta. Sí, perdón, había dos ahí después. Ahí, vamos a ir. No sé qué. Ela está já Você quer tomar várias perguntas y empezamos con Sim, então seria legal. Vamos a hacer 3 o 4 preguntas juntas, así contestan todas. Yo cuando vos hablaste del prestigio, ahí pensé una pregunta porque me imaginaba que justamente al ser un juego, ¿cómo evitar no caer en el prestigio y en la competencia? Pero después te escuché hablando sobre la violencia y realmente me puse a pensar cómo hacen los capoeiristas angoleros que quieren rescatar ese espíritu, que quieren rescatar la cultura, el arte, ante los capoeiristas violentos. Sí, la mía era más referida a la historia, porque el material que yo, digamos, pude leer en el siglo XIX, digamos, aparece todo esto de las maltas, el Río de Janeiro, y yo me preguntaba si había algo estudiado acerca de Bahía, de El Salvador, acerca de la capoeira angola en Bahía, pero, digamos, no de estas danzas o rituales que se asemejan, sino de capoeira angola mismo, si se sabe algo, si se investigó. No, si te hay un instituto sobre la capoeira en la Bahía no sé qué te enseñó. O que se sabe sobre a capoeira na Bahia, não sei. Deixa eu ficar só com duas perguntas, se eu ficar com uma, meu HD, meu gigabyte tá... Olha, eu costumo brincar com meus alunos, com os alunos dos outros não, mas com meus alunos, eu brinco com eles nas aulas que eu falo o seguinte: não existe capoeirista violento, existe capoeirista mal treinado. Tá? Porque se o cara solta um movimento violento, se eu sei sair do movimento, se eu tenho capacidade de sair, eu vou sair. Tá? E depois eu vou falar para ele: olha, irmão, toque de jogar não quero isso. O meu espírito não é isso aí, tá bom? Legal. Gente, só tem uma coisa que não deixa você sair da roda de capoeira. Você sabe o que é? Quem imagina o que não deixa você sair de uma roda de capoeira? Hã? Discurso. É triste, mas o ego da gente não deixa ele sair da roda. Ele mata a gente na roda, mas não deixa ele sair. Tá? Você entra na roda, você está vendo que o jogo não dá para você, está vendo que o cara vai te machucar, mas seu ego não deixa você sair. Não deveria nem entrar, né? Uma das coisas que o Curió sempre ensinava é: você entra, mirás un rato, te haces el boludo, estás en una esquina, como mucho, si puedo tocar la gogó, no sé qué, mirás y seguís mirando, y cuando ves que es una roda en la cual vos te sentís, ahí recién entras.
Sí, pero eso lo puede hacer una persona madura, un joven entusiasmado. ¿Cómo lo protegemos? Desde la primera clase. Aí a gente vai entrar exatamente na questão que ele falou. Gente, uma das coisas, ele me perguntou qual é a parte ruim dessa internacionalização da capoeira. Uma das partes ruins, infelizmente, é verdade, é que muita gente que está dando aula de capoeira não teve um preparamento prévio para poder passar conhecimento. Então, se ele não souber passar o conhecimento correto, os alunos dele vão sofrer consequência disso. Então, como ele está falando, uma das primeiras coisas, no primeiro dia que você entra na academia, o mestre fala o quê? Cuidado, vamos entrar na roda. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, eu fui lá na roda de capoeira, né, sem um uniforme oficial. Quando eu cheguei, falei, mestre, o pessoal não deixou. Quem mandou você ir na roda? Eu não já falei para você? E se acontecesse alguma coisa? Por quê? Porque ele já tinha me avisado muito antes. Olha, não quero que vocês entrem nessas rodas, não vai, isso pode acontecer, isso. Só que ele tinha me falado que tinha um uniforme, né? Ele esqueceu, foi culpa dele. Culpa do meu mestre. Olha, uniforme. Eu fui preparado para tudo. Eu realmente fui preparado como ele está falando. Eu não ia jogar de primeira, eu ia ficar do lado e tal, tocar um birimbalzinho, né? Tal. Se a roda desse para mim, eu ia jogar. Só que ele esqueceu que antes disso tinha a questão do uniforme. Então, eu não tive nem oportunidade de fazer todo o ritual que eu tinha aprendido. Já fui barrado na porta, né? Então, essa questão que você está colocando, se você tem um mestre ou uma pessoa que recebeu esse conhecimento, você não vai passar por isso, porque ele vai te ensinar isso antes. Tá? Por outro lado, gente, roda de capoeira, principalmente roda de rua, eu aprendi uma coisa. Entra quem quiser e sai quem quiser. Essa é a realidade. Então, se eu não posso, bom, a gente aprende aí todo. Quem aprende aí, em todas as músicas de capoeira, você sempre escuta o quê? Quem não aguenta, Apanha. quem não aguenta com mandinga, Carrega o patuá. Vocês aprenderam isso na roda de capoeira? Aprenderam? Eu espero que vocês realmente tenham aprendido. Porque essa frase, ela quer dizer muita coisa. É uma frase bem simples. Quem não aguenta com mandinga, não carrega patuá. Né? Quem não aguenta com mandinga, não assanha manangá. Quem não sabe não ensina, deixa quem sabe ensina. Então, a capoeira está ensinando a gente o tempo todo. Agora, infelizmente, muitas vezes, a gente não ouve. Porque tudo isso está aí, ó. O dia todo vocês estão cantando isso. Mas já pararam para prestar atenção na frase? Já pararam para entender? Porque a cultura africana, ela tem uma coisa que, para mim, é uma das coisas mais lindas. Nada é explícito. Eu acho que Alejandro pode falar melhor do que isso. Porque ele estuda várias manifestações. Eu posso falar um pouquinho do candomblé, um pouquinho da capoeira. E uma coisa que eu descobri, nada é explícito. Tudo é em código. Nas entrelinhas, tem muito mais do que na frase toda. Então você tem que ficar o tempo todo tentando entender o que está sendo falado. Né?
Então você como iniciante, não iniciado, como iniciante, você tem que aprender a ler esses códigos, porque é muito importante. E mais tarde, às vezes uma frase que para vocês não era nada, poxa, vai fazer muito sentido. Muito. Você vai entender toda uma vida uma pequena frase. Então, isso é uma característica que eu vejo dentro dessas tradições, né? O mestre, é porque dentro da capoeira, assim como em várias outras manifestações, você não tem prova, a não ser hoje em dia com essa questão dos outros estilos de capoeira, que o cara fala, olha, você vai receber o cordel dia tal, aí você já se prepara todo, vai. Mas na capoeira Angola, em várias outras manifestações, você não tem isso. Como é que é feito o teste? Como é que é feita a prova? Na roda. Não. Na roda você já está mostrando para o mestre que você sabe. Agora, quando é que o mestre testa você se você sabe ou não? No dia a dia. Cada treino. Eu faço isso o tempo todo. Eu estou lá com o aluno, arma lá o berimbau rapidinho para mim. Meia hora depois o cara está lá. Eu olho assim, já acabou. Já. Falhou. Já. Vai ser testado no próximo mês agora. Né? Porque esse teste ele já... Canta aí!